permanecermos ligados no Senhor e guardarmos tuas palavras, pediremos então e tudo nos dará para levarmos teu amor às nações. Não queremos ouro para te seguir, só queremos permanecer em ti. Ensina-nos a viver o teu amor, e então certamente, o que vai acontecer com vocês? Vocês já entenderam, né? O que o Senhor quer falar com a gente nesse início, a palavra que Ele trouxe para mim. O Encorajadas, ele não tem um tema. Encorajada para encorajar. E o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira tão linda, que cada preletora vai trazer aqui uma palavra do céu para você. Mas Deus falou comigo sobre frutificação. Ezequiel 47:12 diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Esse vídeo que nós acabamos de trazer, de ver, mostra uma verdade linda e poderosa da Bíblia. O poder da água na frutificação. E você sabe de que água eu estou dizendo? O Espírito Santo. Talvez você tenha chegado aqui como essa árvore do início, sequinha, murchinha, cansada, sem folhas, sem sombra, sem esperança. Deus sabe como você chegou. Mas a boa notícia é que a água viva está fluindo nesse exato momento. E ela vai mudar a sua realidade. O vídeo é profético. Tudo aqui é profético. Tudo aqui é intencional.
Deus começa a falar com você na decoração, e tudo que você olha, Deus começa a falar. Por isso você precisa estar atenta. Você não vai sair dessa imersão às 9 horas da noite do mesmo jeito que você chegou, amém? Prepare-se, porque o recado do céu para você nessa manhã é de que você vai frutificar novamente. Você crê nisso? Amém. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão tão linda de um rio que saía do templo e chegava a lugares secos, e ele ia transformando todos os lugares, os ambientes. Por onde esse rio passava, as árvores o que? Cresciam. As folhas não murchavam, elas tinham vitalidade. Os frutos não caíam. A frutificação era contínua, não parava. E essas árvores tinham 2 objetivos: curavam, suas folhas eram medicinais e seus frutos serviam como alimento. Sabe qual é o maior problema? É que muitas mulheres ainda não entenderam a verdade sobre esse rio. Por isso, vivem tentando frutificar pela força dos próprios ramos. Quem nunca? Mas se esquecem que o fruto não vem do esforço, vem da fonte. Você não consegue produzir fruto com o seu esforço. O fruto vem da fonte. Quantas de nós olhamos ao redor e pensamos: já não dá mais para frutificar, meu tempo passou. Outras estão florescendo, estão frutificando, mas eu não, já era para mim. E esse tipo de pensamento é uma das mentiras mais sutis e cruéis de Satanás, de que a frutificação é um privilégio para algumas. Isso é uma mentira, porque a grande verdade é que a frutificação é uma promessa para todas nós. Deus nos fez para frutificar. Não tem uma mulher que não foi feita para frutificar. Então para de acreditar que isso é privilégio de algumas. A mulher samaritana é o retrato dessa dor, de alguém que acreditava que estava fora do alcance da bênção. Ela pensava: os judeus, eles podem adorar, nós não. Eles têm templo, nós não, nós temos vergonha. Eles frutificam e nós não. Mas Jesus atravessou a fronteira, ele sempre atravessa a fronteira. Jesus atravessou a fronteira de Samaria para levar água até aquela árvore seca. E quando a água chega, você sabe o que acontece? Você conhece a história? João 4, 6, 19 diz assim: havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus, ele disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda não tinha entendido. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte.
não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Se dependesse da samaritana, aquele encontro teria terminado bem diferente, catastrófico. Porque o comportamento dela mostrava claramente uma mulher frustrada. E talvez ela nem tivesse se dado conta. Ela estava tão acostumada àquele pensamento. Era aquilo que ela conhecia, era aquilo que ela vivia, era como ela era reconhecida pelas pessoas. E a frustração, guarda isso, é como uma venda que te impede de perceber a presença de Jesus. Quando estamos frustradas, Jesus está passando, e Jesus está passando, e a gente não percebe. Ela está com o coração completamente fechado, ela está na defensiva, ela está sem paciência, ela está insatisfeita, e está cheia de razão própria, achando que sabe tudo. Olha para o lado e fala: a bispa não está falando de você, ela está falando da samaritana. Glória a Deus. Mas Jesus, esse Jesus maravilhoso, consegue ver além da frustração. Ele enxerga além da amargura do nosso coração. E por isso ele não desiste, nem da samaritana, nem de mim, nem de você. Jesus sabia que aquela árvore ainda podia frutificar. Aquela árvore podia dar muito fruto. O problema da samaritana era o mesmo de tantas mulheres que condicionam, presta atenção nisso, a frutificação ao terreno em que estão plantadas. Uma árvore pode ser retirada de um lugar e ser plantada em outro? Sim ou não? Sim. Existe o transplante de árvore, você já ouviu falar? Nós temos agora uma oliveira ali no nosso jardim de oração, perto da nossa casa de oração. Foi plantada mês passado. Ela tem 50 anos. E ela veio para cá com propósito. Ela foi transplantada, replantada aqui para um propósito. Isso pode acontecer. Ela está linda, ela está se desenvolvendo. Mas essa mensagem de hoje para o nosso coração é que Deus quer nos mostrar que o maior transplante não é o geográfico, é o transplante espiritual. Colossenses 1,13 diz assim: pois Ele, quem? Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, nos replantou, nos tirou das trevas para o reino do seu Filho amado. Houve um transplante. Ele nos tirou das trevas e nos plantou no reino do seu Filho amado. Deus fez um transplante em nós, algo espiritual, não é algo terreno. Deus não precisa te tirar de um ambiente para te fazer frutificar, guarda isso. Mas as suas raízes precisam estar nele. O Senhor me trouxe aqui para dizer que não é o terreno, é a água, não é o ambiente, é a presença dele em você. Cantamos aqui sobre a presença. Não é sobre a sua história, é sobre Ele, a fonte que não tem fim, a fonte que jorra sem parar. A mulher samaritana vivia num ambiente hostil, numa cultura que fazia ela acreditar que não tinha nascido para florescer, para frutificar. Não, ela se via de maneira diferente. Ela olhava para os judeus e pensava: eles têm acesso, eles sabem adorar, eles podem, eu não, porque existe uma rixa entre eles. Porque os samaritanos eram uma mistura. Eles se misturaram com outros povos. E aí os judeus então excluíam eles, viam eles de outra maneira, não deixavam, não passavam por Samaria. E começou uma disputa, quem adorava, onde era o lugar certo de adorar. Então ela dizia: eles têm acesso, eles adoram, eles podem, eu não. E muitas de nós ouvimos desde bem cedinho: você não vai chegar lá, você não tem estudo, você errou demais, seu casamento falhou, já era, você é só uma excluída, você é só uma esquecida, você é seca.
Quem nunca ouviu isso? Essas palavras vão nos convencendo de que nós não podemos produzir frutos. Mas Jesus chega ao poço de Sicar para mudar a realidade daquela mulher. Ele não mudou o endereço dela, Ele mudou a realidade dela. Jesus não precisa mudar o seu endereço, o seu bairro. Ele quer mudar a atmosfera espiritual dentro da sua casa, que começa dentro de você. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Não é a mudança de endereço, é de dentro para fora. A mulher samaritana foi buscar água para matar a sede do corpo. Ai, mas Jesus, Ele queria matar a sede da alma dela. E às vezes você fica buscando tanta coisa. Cantamos aqui, tudo faz sentido. A gente busca tantas coisas porque a gente tem sede, e a gente continua com sede, porque só mata a sede da alma essa água viva, que é o Espírito Santo de Deus. A água que a samaritana foi buscar no poço que ela bebia não mudava a realidade dela, mas a água que Jesus tinha para dar mudaria tudo. Mudaria uma realidade inteira. Na cabeça dela, os samaritanos não podiam frutificar porque eles não tinham um monte para adorar, não tinham um templo, não tinham um lugar certo. Ela acreditava que a ausência do monte era o motivo da sua esterilidade espiritual. Mas Jesus, que é maior que o monte, Ele diz assim: está chegando a hora em que, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está chegando a hora, e já chegou. É de dentro para fora. O que Jesus está dizendo não é o monte, é a mente. Eu vou repetir, não é o monte, mulher, é a mente. É a nossa mente que precisa mudar. É a nossa mente que precisa entender a frutificação que vem pela água de dentro para fora. A sua mente precisa estar preparada para frutificar. Por isso, antes de produzir fruto, Jesus desconstrói o quê? Pensamentos estéreis, de sequidão, de impossibilidade, de ponto final que você põe, mas Deus não põe ponto final. Muitas vezes Deus coloca vírgula na sua história, e você, com pensamentos estéreis, quer colocar ponto final. Ele está dizendo para você: é vírgula, filha. Se você está aqui é porque você vai frutificar. Se você mudar a mente. Ele quebra a mentalidade da limitação, da comparação e da exclusão. O que Jesus faz ali com ela é preparar o solo da mente dela, daquela mulher. E Ele começa a tirar as pedras da rejeição, começa a tirar a culpa, as ervas daninhas ali com culpa. Remove as camadas duras de orgulho, porque é muito orgulhosa, muito na defensiva, muito arredia, muito arisca. E Jesus começa a arrancar tudo isso dela e planta uma revelação, uma semente, dizendo: eu sou o Messias, sou eu quem você está esperando. Eu sou o Messias. E essa revelação muda tudo. Quando ela entende quem é Jesus, ela entende quem ela é. Quando eu entendi quem Jesus era, eu entendi então qual era a minha identidade. A gente só entende quem a gente é quando a gente entende quem é Jesus, o Filho amado de Deus, aquele que morreu na cruz, morreu de amor por você. Você nunca vai poder dizer: para de dizer, ninguém me ama, ninguém nunca morreu de amor por mim. Porque um homem pode dizer: estou morrendo de amor por você, mas daqui a pouco ele está vivinho da Silva. Mas Jesus morreu de amor por você, e foi uma morte de cruz, para te dar vida, para te dar liberdade e para te dar a chance de frutificar, de produzir frutos e de mudar uma realidade. Ele te dá uma missão, porque quando você entende quem você é,
você entende a sua missão. Vocês sabem que eu amo falar sobre isso. Aquela mulher, então, quando ela entendeu quem era Jesus, quando entendeu quem ela era, ela entendeu: epa, eu posso frutificar, eu posso mudar a esperança para mim. Eu com os meus botões. A mulher que chegou seca saiu cheia. A que chegou escondida saiu falando. A que chegou envergonhada saiu testemunhando. É assim que a frutificação começa, com a mente regada pela verdade da palavra de Deus e o coração cheio do que? Da presença. Jesus disse em João 15:16: vocês não me escolheram. Então fica tranquila, você não escolhe. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Ele nos escolheu para darmos fruto. Ele nos escolheu para darmos fruto permanente, que permanece. A mulher samaritana recebeu uma missão. Frutificar é descobrir sua verdadeira missão. E sabe que esses dias o bispo pregou algo aqui, que nós estávamos comentando em casa, porque o Davi perguntou, falou: mamãe, você conhece o Paul? Eu falei, porque tem no celular, né? Eu falei, conheço. E aí eu fui me lembrar, meu Deus, de anos atrás, de que tinha aquele bichinho. O bispo falou sobre isso aqui. Sabe aquele bichinho virtual? Quem que lembra? Quem não lembra, um dia lembrarás. Vai lá no Google e digita. Gente, o bichinho virtual, uma loucura. Você tinha que dar comidinha pro bichinho, dar alimentar o bichinho, limpar o bichinho, fazer o bichinho dormir. Um bichinho virtual, um chaveirinho assim. E quem não acordava de madrugada para limpar o bichinho? Depois do bichinho veio o que? A fazendinha do Orkut. Quem que lembra? Quem que ficava preocupada com o horário de colher? Senão ia murchar. Fala sério, gente. Misericórdia. Você fazia isso, eu também. Ficava preocupada. Eu preciso correr. Porque o que isso mostra para nós, gente? Quando a gente pega algo que a gente precisa cuidar, mostra o quê? Que o ser humano precisa de uma missão. O que o bichinho dava para mim e para você? Uma missão. A missão de dar comidinha, a missão de limpar o bichinho, de ir lá limpar a hortinha da fazendinha. Todo mundo pilhado com isso. Por quê? Porque dentro de nós existe uma necessidade do quê? De executar uma missão. E quando você não descobre ainda, ai meu Deus, você não consegue frutificar. Mas quando você entende, peraí, Deus me criou e eu preciso cuidar, eu preciso fazer alguma coisa. Ele me criou para algo. Deus não criou você para nada. Ai, ao acaso, mesmo que a sua mãe e seu pai tenham dito isso para você, isso é uma mentira do diabo. Porque ninguém nasce sem que Deus permita. Mesmo que tenha sido de uma maneira diferente. Quando a gente que mostra o que nós necessitamos de uma missão. E quando a gente não descobre, a gente procura em tantas coisas, em pessoas, em cargos, em tantas coisas. Mas de fato é a necessidade de ter uma missão. Parece louco, e quando a gente conversava, a gente falava, meu Deus, a gente parava tudo para ficar com aquele bichinho na mão. E hoje a gente entende que quando você é chamado para uma missão, você não vai sentir a plenitude, a completude, enquanto você não estiver exercendo. Essa mulher foi preenchida. Quando ela descobriu a fonte verdadeira, ela voltou para o mesmo lugar hostil, o mesmo lugar de sequidão. Mas desta vez ela levou algo com ela, ela voltou diferente, ela voltou com a revelação, ela voltou com a verdade dentro dela. João 4, 28, 30 diz, então deixando o seu cântaro,
A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos, diz a palavra de Deus, muitos creram nele por causa da sua mensagem. Ela não guardou o que recebeu, ela produziu um fruto acessível, um fruto que alcançou outras pessoas, que alimentou uma cidade, Samaria. Outras pessoas foram alimentadas por essa verdade, por essa realidade. A árvore que o profeta Ezequiel viu, que dá frutos que alimentam e folhas que curam. Estávamos no Chile em agosto, numa conferência, e num almoço, um profeta muito famoso, muito abençoado, nos contou algo. O bispo perguntou para ele assim: como que é para você viajar? Você talvez seja o profeta que viaja o mundo inteiro, e como é para você isso, né? E ele falou assim: bispo, eu lembro que quando era criança, muito pobre, eu tinha muita fome. Então eu pulava o muro do vizinho, que tinha uma árvore bem grande, e quando ela estava cheia de fruto, eu ficava sentado horas, às vezes dias, esperando que o fruto caísse para que eu pudesse comer. Então Deus me disse, ele falando: filho, o seu fruto precisa ser acessível. O seu fruto precisa ser acessível. Você não precisa, as pessoas não vão precisar esperar chacoalhar a árvore, cair, esperar que o fruto amadureça para cair, para que então elas possam comer. Não. Você precisa produzir frutos acessíveis às pessoas. O que é isso? A samaritana fez isso. Ela chegou correndo, ela descobriu o Messias, ela descobriu a água, ela descobriu uma fonte verdadeira. Então ela levou isso para todo mundo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Frutos acessíveis, frutos para todo mundo. Que alguém entenda, que alguém consiga comer, que alguém consiga se alimentar, que você não guarde para você. Fruto acessível. Frutificar é isso. O fruto dessa mulher abriu o caminho para uma colheita inteira em Samaria. E Deus, através da sua vida, quer abrir um caminho, uma colheita gigantesca através de você. Você está entendendo? Qual é o nosso lema? Encorajada para encorajar. Você precisa ser encorajada para encorajar outras mulheres, para também frutificarem e abrirem caminhos para grandes colheitas. É para isso que fomos chamadas, para darmos frutos permanentes, frutos que são acessíveis. Frutificar é isso, é cumprir a missão, é produzir frutos que as pessoas conseguem receber, e é gerar frutos que permaneçam. Porque toda mulher que bebe dessa água viva, frutifica. E Deus me incomodou muito para fazer um parênteses aqui e falar diretamente ao coração das líderes, das pastoras. Temos muitas aqui. Amém? Eu tenho um recado para você que é líder, para você que já descobriu sua missão. Tem muita mulher aqui que vai descobrir. Mas para você que já descobriu, mas que talvez tenha se esquecido que o que mantém a missão viva é a água. Certamente no meio do caminho, você teve que lidar com pedradas. Quem nunca? Você conhece o ditado: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E se você foi atacada, criticada ou mal interpretada, é sinal de que você deu frutos, muitos frutos.
Glória a Deus. Mas às vezes as pedradas não machucam só por fora, elas atingem o coração. E essa é a estratégia de Satanás: pegar o nosso coração. E se ele pegar o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, totalmente contaminada, o coração ferido, ele vai se fechando. Você continua servindo, mas já não sente o mesmo entusiasmo. Continua alimentando, mas não consegue se alimentar. Continua falando de Deus, mas esquece de beber dele. Ou talvez nem tenha força. O texto que nós abrimos essa mensagem do profeta Ezequiel diz que a árvore dá fruto todo mês. Todo mês. Por quê? Porque o rio chega até ela. Ou seja, ela só consegue continuar produzindo porque continua sendo regada. Não podemos produzir frutos se não formos regadas. Frutos mensais, sem parar. E esse é o grande desafio de nós, líderes. Esse é o grande desafio de nós, mulheres que servimos, que cuidamos, que lideramos. Não podemos esquecer que sem a água, a folha murcha, o fruto cai e a árvore seca. Parece que não, mas isso acontece. Por isso esse tema, por isso aquela árvore seca. Não adianta alimentar os outros, não adianta curar os outros se você não deixar o rio te alcançar de novo. E Ele está aqui, e Ele te trouxe aqui para renovar a sua fé, para renovar o seu coração, para ativar a sua memória dos frutos das colheitas passadas e dizer para você que a colheita que está por vir vai ser muito, 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 muito maior, muito maior. Ninguém sustenta fruto permanente sem a presença constante. Então você está entendendo o recado do Pai para você. Jesus disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então só permaneça. Não deixe que as pedradas machuquem o seu coração. Se você está recebendo pedrada, assim como eu, assim como elas, como muitas aqui, que bom, é porque estamos frutificando. Protege, guarda o coração, guarda o seu coração. A Bíblia diz porque dele depende toda a nossa vida. Você não precisa provar mais nada, só precisa voltar para a margem do rio. A presença é o que nos cura, é o que nos reconecta, é o que nos renova e que nos faz frutificar mensalmente, como diz o profeta Ezequiel. Então hoje, sobre todas vocês, líderes, ovelhas, visitantes, todas vocês que foram chamadas pelo Pai para estarem aqui nessa imersão, eu declaro, estenda suas mãos, que as águas do Espírito toquem o teu interior, que toda esterilidade espiritual seja transformada em fertilidade. Você vai ser muito fértil. Para algumas, que teus frutos comecem a nascer logo, não por esforço, mas por presença. Para outras, que os teus frutos voltem a nascer e sejam permanentes na presença de Deus. Mulher, não retenha o rio, não resista, beba da fonte. Permita que essa fonte, que essa água penetre as camadas mais profundas do seu coração. Porque Deus te chamou para uma missão. E a sua missão, guarda isso, é ser frutífera. É ser frutífera por onde você passar. É mudar a realidade onde você está. É trazer a colheita para o reino de Deus. Pode baixar as mãos.
Eu quero fazer algo aqui que o Senhor colocou no meu coração. Pode subir aqui as meninas. Deus me disse: escolhe uma mulher por idade, representando uma geração. Algo profético. Fica aqui, filho. Algo profético. Valentina, filha, seja frutífera. Você representa a geração das pré-adolescentes. Que você e toda a sua geração produzam frutos permanentes para o reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Nicole. A Nicole representa as adolescentes. Linda, cheia da presença de Deus. Seja frutífera. Que a geração das nossas adolescentes desse Brasil sejam frutíferas, com frutos permanentes. Você pode aplaudir o Senhor. Isabelle. A Isabelle, a nossa japa, está representando as jovens. A geração das nossas jovens. Isabelle, seja frutífera você e toda a geração das jovens do nosso país. Que vocês produzam frutos e frutos que permaneçam cheios da presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. A Juliana, a Ju, as adultas, nós. A maior parte de nós representa essa nossa geração. Seja frutífera. Que a nossa geração produza frutos para o Senhor todo mês, frutos contínuos, porque nós temos uma missão. Ah, meu Deus. Essa é a geração mais especial de todas. Do começo ao fim. Seja muito frutífera. Toda a geração das mais experientes, das mais vividas, das que aguentam firme os trancos da vida, das que não desistem. Deus colocou você no meu coração. Você tinha tudo para desistir. E Ele me disse que profeticamente para você e para todas as experientes que ficam aqui pulando e cantando na presença de Deus, mesmo com o coração sangrando, que você e toda a sua geração, minha querida Jo, produza frutos, frutos e frutos permanentes. Amém. Você pode aplaudir o Senhor para a glória de Deus. Fique em pé, se coloque em pé. Sejam frutíferas na palavra, estenda suas mãos nas palavras. Sejam frutíferas nas emoções. Sejam frutíferas no teu lar, no teu ministério, nas decisões, nos relacionamentos. Sejam frutíferas mesmo quando o clima não ajudar, porque a tua fonte não vem da terra, vem do céu. Sejam frutíferas em graça. Sejam frutíferas em cura. Sejam frutíferas em amor. Sejam frutíferas em unção. Sejam frutíferas na missão que Deus confiou a você. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Oh
Obrigada por falar no nosso coração. Espírito Santo, é o Senhor quem convence. É o Senhor quem convence cada mulher aqui, Senhor. O Senhor já mudou a realidade de forma espiritual. O Senhor já mudou o clima na casa. O Senhor já mudou, Pai. O Senhor já está fazendo, porque elas já entenderam que elas foram chamadas, escolhidas para frutificar. Frutos acessíveis, frutos que alimentam, frutos que curam. Obrigada por essa palavra, obrigada pela tua presença. Obrigada porque tem muita coisa ainda para a gente receber. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar.